Olá! No início da semana, a cidade de Mariana registrou diversos estragos causados pela chuva na sede e nos distritos. A prefeitura chegou inclusive a realizar uma reunião com a Defesa Civil na última segunda-feira para organizar as ações de trabalho nessas regiões, já que algumas famílias tiveram que deixar suas casas. Segundo a assessoria da Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou o levantamento dos bens que foram perdidos e se reuniu com cerca de 181 pessoas que estão recebendo assistência. De acordo com a Defesa Civil de Mariana, a cidade possui 79 áreas de risco. Eu entrevistei mais cedo o secretário municipal de Defesa Social, o tenente Antônio Marcos Ramos de Freitas, que falou sobre as áreas atingidas e os trabalhos que estão sendo realizados na cidade. Veja. Tivemos aqui em Mariana o bairro Rosário e também em Cláudio Manuel, que é um distrito nosso, a parte de deslizamento de encostas. E tivemos em algumas partes baixas, como na Travessa Monsenhor Rafael Coelho, que é no Barro Preto, São Cristóvão, Cristais, esses locais já tiveram um outro tipo de problema, que foi alagamento, e afetou. Nós tivemos mais de 150 funcionários nossos trabalhando, tirando lama, algumas pessoas perderam, nós tivemos umas 20 pessoas desalojadas, algumas foram para hotéis, inclusive, outros para casas de familiares. Mas as secretarias todas envolvidas trabalharam bastante na segunda-feira, principalmente. Até hoje nós estamos trabalhando ainda. Hoje, por exemplo, tem uma equipe do município que está lá nos Cristais fazendo a limpeza, porque lá ficou difícil o acesso, teve que primeiro restabelecer o acesso de veículo para você entrar com o caminhão para fazer a limpeza. Nos outros locais nós já conseguimos fazer as limpezas e, inclusive, também fizemos em alguns pontos, desassoreando córregos, como é o caso do bairro Santo Antônio, como é o caso também lá do CRI, do Recria Vida, lá no próximo à Vila Maquiné, e também lá no bairro São Cristóvão. O secretário também falou que as áreas de risco do município merecem atenção redobrada neste período. Nós temos alguns distritos, por exemplo, que tem um histórico de alguns lugares que sempre quando chove, mais que o rio passa, que tem rio passando bem no meio do distrito, por exemplo, como Cachoeira do Brumado, Monte Horta, Bandeirantes, esses lugares a gente costuma ter mais problemas desse tipo de alagamento. Outros distritos nós temos problema, por exemplo, de deslizamento, Barroca, Furquim, são lugares que a gente costuma ter esse tipo de problema, é um pouco diferente. E aqui a sede já é diversificada, como nós temos o rio na parte baixa e nas encostas, que é a parte alta da cidade, você tem deslizamentos. É o que aconteceu, inclusive, com a gente nesse momento. O tenente Freitas destacou que é comum a previsão de muita chuva em março, mas o principal problema não é a quantidade de água prevista para o mês, e sim a possibilidade desse volume cair todo de uma vez. Porque se ela vier 400 milímetros mais espaçado durante o mês inteiro, tranquilo, mas se ela vem 130, 120 milímetros, às vezes em 2 horas de relógio, aí é um problema sério que a gente tem, porque nós já sabemos. No caso, por exemplo, dessas chuvas, Bandeirantes foi afetado. A Bandeirantes, por exemplo, lá não choveu praticamente. O pessoal até assustou, mas o rio, a água chega lá afetando, mas a chuva que atrapalha e chega lá para eles é qual? Quando chove em Ouro Preto e Mariana. Pesa o rio e afeta lá embaixo. Então, essa chuva, por exemplo, que afetou Mariana e que depois também afetou, acabou o rio afetando lá embaixo de Bandeirantes, é uma chuva que caiu pesada em Ouro Preto, na cabeceira, e depois caiu um pouco aqui em Mariana também, bastante aqui em Mariana. Isso pesou lá para baixo, por exemplo, na comunidade de Bandeirantes. É o caso da chuva que vem pesando, ela vai juntando, o rio vai juntando a quantidade de água, e lá embaixo, que nem chuva teve, foi afetado. Segundo o secretário, quando existe o alerta para chuvas fortes e temporais, a Defesa Civil e a Guarda Municipal ficam de prontidão monitorando os riscos. Ele ainda pontuou que o lixo jogado nos córregos e as construções irregulares contribuem para enchentes e alagamentos. Por exemplo, domingo para segunda, a Guarda Municipal, que aqui a Defesa Civil funciona junto com a Guarda Municipal, ela estava trabalhando o pessoal, eles ficaram monitorando o rio a noite toda, está subindo o rio, está subindo. E aí, como nós já temos aqueles pontos que nós já sabemos onde que normalmente choveu uma quantidade boa, ele já vai acontecer, a gente já foi avisando em alguns locais para poder retirar, levantar os móveis e tudo mais. O que aconteceu, por exemplo, com alguns pontos que foram afetados agora? Dando um exemplo para você, lá em Cristais, a gente acredita que foi lá é uma área de ocupação,
irregular, e lá, por exemplo, algumas construções que foram feitas, a gente percebeu que ela pode ter ajudado a fazer um bloqueio no rio e fez com que ele saísse numa tangente e acabou afetando um monte de casa. O caso, por exemplo, do Monsenhor Rafael Coelho, o córrego, ele entupiu, muita coisa, né, que vai caindo dentro dele, a gente encontrou lá pneu, muito lixo, muita coisa, ele acabou entupindo a água, não tinha vazão e ela acabou jogando uma laje desse córrego onde as pessoas moram para cima e saiu. Então, você tem, tá vendo? São vários fatores. Então, a gente não tinha 10 anos que nesse local o nosso Rafael Coelho não saía, mas o que causou lá, por exemplo, foi a sujeira, o lixo jogado no córrego. Em casos de emergência ou risco de deslizamentos e acidentes durante as chuvas, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil de Mariana pelo telefone 199 ou com a Guarda Municipal pelo 153. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.